Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Boa noite, né? Bom dia, boa tarde, não sei que horário que vocês estão assistindo essa videoaula, né? Então, meu nome é Andrei de Oliveira Mendes, a disciplina que nós estamos estudando, né, é ética profissional, referente aos profissionais de enfermagem, né, mais propriamente dito, dos técnicos em enfermagem, e a gente vai falar hoje referente ao assunto muito importante que é bioética. É um dos assuntos que eu venho falando no decorrer das aulas para vocês, que ele, na verdade, esse assunto ele tem um cunho muito importante, né? Porque é onde está, digamos assim, elencado bastante é, 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 erros que a medicina ela não aceita, né? Então, vamos estudar um pouquinho, vamos estar aprimorando os nossos conhecimentos e estar verificando o que é bioética, o que está dentro da bioética. Bom, bioética é o estudo transdisciplinar entre ciências biológicas, ciências da saúde, filosofia, ética, direito, né, biodireito, que investiga as condições necessárias para uma administração responsável da vida humana, animal e também ambiental. Considera-se, portanto, questões onde não existe senso moral, como a fertilização in vitro, o aborto, a clonagem, a eutanásia, os transgênicos e as pesquisas em células-tronco, bem como responsabilidade moral de cientistas em suas pesquisas e aplicações na área da saúde. O início da bioética ele se deu no começo da década de 1970, com a publicação de duas obras que foram muito importantes de um pesquisador e professor norte-americano da área da oncologia, o Van Helsler Potter. Então, Van Potter ele estava preocupado com a dimensão que os avanços da ciência, e principalmente no âmbito da biotecnologia, estavam, no caso ali, adquirindo. Então, ele propôs um ramo do conhecimento que ajustasse as pessoas a pensar nas possíveis implicações, positivas ou negativas, dos avanços da ciência sobre a vida, no caso humana, ou de maneira mais ampla de todos os seres vivos. Então, ele sugeriu que se estabelecesse uma ponte entre as duas culturas, a científica e a humanística, guiado pela seguinte frase: nem tudo que é cientificamente possível é eticamente aceitável. Então, um dos conceitos que define a bioética é a ética da vida. Então, né, que esta é a ciência que tem como objetivo inicial os limites e as finalidades da intervenção do homem sobre a vida, identificar os valores de referência racionalmente proponíveis e denunciar os riscos das possíveis aplicações. Então, para isso, a bioética, como a área de pesquisa, ela necessita ser estudada, né, por meio de uma metodologia interdisciplinar. E significa que profissionais de diversas áreas, profissionais da educação, do direito, da sociologia, da economia, da teologia, da psicologia, da medicina e entre outras, devem participar das discussões sobre os temas que envolvem o impacto da tecnologia sobre a vida, e todos ali terão alguma contribuição a oferecer para o estudo dos diversos temas de bioética. Por exemplo, se um economista de governo propõe um novo plano econômico que afeta negativamente a vida das pessoas, haverá aspectos bioéticos a serem considerados. O progresso científico ele não é um mal, mas a verdade científica não pode substituir a ética. Então, né, a gente vai começar a falar aqui da fertilização in vitro. Né? Então, o que é a fertilização in vitro, pessoal? Fertilização in vitro é uma técnica que consiste na coleta dos gametas para que a fecundação seja feita em laboratório e depois na transferência desses embriões de volta para o útero materno. Então, o método ele foi utilizado pela primeira vez na Inglaterra no ano de 1978, que foi trazido no Brasil em 1983. Então, nessa época, ele era conhecido como bebê de proveta. Com isso, né,
foi feito o quê? Foi feita uma fertilização in vitro, né? Então, como que ela é feita, essa fertilização? Então, o primeiro passo da fertilização in vitro é fazer a coleta dos gametas, né? No caso, os espermatozoides são obtidos por meio de masturbação e alguns homens não apresentam gametas no sêmen. Então, e nesse caso, né, nesses casos, que é preciso fazer uma punção, né, ou biópsia para retirá-los diretamente testículos, perdoe. E nas mulheres é feita uma indução de ovulação, geralmente com injeção subcutânea, que no caso é a gonadotrofinas, e os mesmos medicamentos usados no coito programado. Então, eles podem ser usados por via oral, né? Se trata de clomifeno, ou por injeção subcutânea, que é, no caso, a gonadotrofinas. E, normalmente, são estimulados até 12 folículos para uma produção maior de óvulos para a coleta. Mas, em casos em que não há mais produção de gametas, como mulheres na menopausa e alguns homens que não sintetizam espermatozoides, é indicado o uso de gametas doados. Então, depois de coletados, é feita uma seleção dos espermatozoides e depois eles em um óvulo são colocados em uma cultura, né? No caso é uma espécie de como é que eu falo para vocês? Uma espécie de máquina, né, que são usados cerca de 100 a 200 mil gametas masculinos para cada feminino, né, e um deles irá chegar até o óvulo e, no caso, o embrião será, né, formado. Então, o processo ele é idêntico ao ocorrido dentro do útero, né, da mulher, só que com a diferença que ele ocorre no laboratório. Portanto, não há mais riscos de malformação maiores do que, né, numa fecundação natural. Então, existe um risco que a fecundação, que ela não ocorra, mas é algo que é raro, né? Então, ou seja, tudo depende da qualidade do material utilizado. Bom, quanto ao embrião, ele já está, no caso, no ponto, e ele é colocado no útero da mulher. Então, a quantidade de embriões ele depende da idade da mulher também, cerca de 2 para mulheres com menos de 35 anos e 3 para quem tem a mais de 40 anos, e 4, né, depois dessa idade. Então, o processo ele é semelhante ao exame Papa Nicolau, que é o exame, no caso, ginecológico, né, que é realizado, no caso, do tão chamado exame preventivo, e é usado um espéculo, né, que é um aparelho usado normalmente no exame ginecológico para localização do colo do útero, e depois, né, um catéter bem fino, que ele é inserido no útero da mulher. Então, um ultrassom, ele orienta o médico sobre o local onde deve ser colocado o embrião, normalmente a 1 centímetro do fundo do útero, e a sensação ela pode criar um ligeiro desconforto. Por fim, né, após 2 a 14 dias, é feito o exame para detectar se houve ou não o sucesso do método. Então, a duração do tratamento, contando com a estimulação, a fecundação in vitro, ela é, no caso, a reimplantação dos gametas e o exame que detectará o sucesso ou não do procedimento. A fertilização in vitro ela costuma durar em torno de 25 dias. O custo, né, da fertilização, segundo dados da Clínica de Reprodução Assistida Gênesis, o valor abaixo é a média de preço para realizar a fertilização in vitro, né? Então, pode chegar até 15 mil a 20 mil reais. Para quem a fertilização in vitro ela é indicada? Normalmente a técnica é utilizada para casais em que a mulher tenha problema nas trompas ou endometriose, e que pode dificultar a chegada dos espermatozoides até o óvulo, e também pode ser feita em casos de problemas na produção de gametas no homem. Outras situações em que o tratamento é indicado ocorre quando é preciso que seja feita a doação de óvulos, no caso de mulheres que não produzem mais, ou em caso de casais homossexuais masculinos.
Então, a preparação da fertilização in vitro é que toda mulher que deseja engravidar, ela precisa de cuidados importantes para a saúde, como ter uma alimentação adequada, praticar atividades físicas, reduzir a ingestação de álcool, não fumar e fazer a suplementação de ácido fólico. Também é válido procurar verificar se há alguma doença que possa prejudicar a gravidez, como hipertensão ou até mesmo diabetes. Então, o que esperar da fertilização in vitro? Normalmente, as chamadas de sucesso estão ligadas à idade do óvulo, já que eles existem na mulher desde a infância e também passam pelo processo de envelhecimento celular. Mulheres com menos de 35 anos têm 60% de chances, e em 35 e 38 as chances caem de 40% para 40% e continuam a baixar para 30% até os 40 anos, passando para 8% depois dessa idade. Os riscos da fertilização in vitro, né? Como o embrião ele é fecundado fora do útero e depois transferido, né, de volta, existe uma pequena chance de que ele se desenvolva para o útero e a chamada gravidez ectópia, que pode colocar a vida da mulher em risco para reduzir a chance desse tipo de gestação. Então, o embrião normalmente ele é colocado a 1 centímetro do fundo do útero, né? Com mais de um embrião, ele é transferido a um risco de gravidez de gêmeos que varia de 25 a 30%, né? Em mulheres abaixo de 35 anos, esse tipo de gestação ela é considerada de risco, pois normalmente acarreta em parto prematuro, necessitando mais cuidados para a mãe e para o feto. Então, por haver estimulação dos ovários, pode ocorrer também a síndrome da hiperestimulação do ovário, né? Que nela há uma maior produção do hormônio estradiol, que pode acarretar uma série de complicações. Então, a continuação da fertilização in vitro, né, o uso dos medicamentos para indução de ovulação, ela é contraindicada por mulheres em carcinoma ovariano, útero ou mamário e tumores do hipotálamo ou da glândula pituitária. Então, onde encontrar fertilização in vitro? Pode ser um tratamento que envolve uma equipe multidisciplinar, com ginecologista, urologista e embriologista. O ideal é procurar uma clínica ou hospital de confiança, e para isso vale receber indicações de que já passou pela técnica e pesquisar sobre os locais de sua escolha. Então, o próximo assunto, né, a ser abordado é o aborto, né? Então, ou seja, a gente vai falar agora sobre as classes, né, que não existe só um tipo de aborto. Vou estar explicando agora cada um detalhadamente para vocês. Bom, de modo geral, né, a grosso modo falando, um aborto ou interrupção da gravidez é a remoção ou expulsão prematura de um embrião ou feto do útero, resultando na sua morte ou sendo por sua causada, né? Pode ser causada ou não. Isso pode ocorrer de forma espontânea ou induzida, provocando-se o fim da gestação e, consequentemente, no caso, o fim da atividade biológica do embrião ou feto, mediante o uso de medicamentos ou realização de cirurgias. Então, o aborto induzido, quando realizado por profissionais capacitados e em boas condições de higiene, é um procedimento seguro para a mamãe, né? Entretanto, o aborto feito por pessoas não qualificadas ou fora de um ambiente hospitalar resulta em aproximadamente 70 mil mortes maternas e 5 milhões de lesões maternas por ano no mundo. Estima-se que sejam realizadas no mundo 44 milhões de abortos anualmente, sendo pouco menos da metade desses procedimentos realizados de forma insegura. Então, a incidência do aborto, ele se estabilizou nos últimos anos, após ter tido uma queda nas últimas décadas devido ao maior
ao maior acesso a planejamento familiar e a métodos contraceptivos, né? Que aí, no caso, o planejamento familiar tem na atenção básica, né? E os métodos contraceptivos são método de barreira, né? Camisinha, anticoncepcional, né? Então, cerca de 40% das mulheres do mundo têm acesso a aborto induzido em seus países dentro dos limites gestacionais. Então, historicamente, o aborto induzido ele vem sendo realizado através de diferentes métodos e dos seus aspectos morais, éticos, legais e religiosos. Ainda são objeto de intenso debate em diversas partes do mundo. No Brasil, os grupos religiosos, liberados pela Igreja Católica, mas com a participação ativa de evangélica e espíritas, são os principais atores, né, sociais contrários ao aborto. Eles atuam no Congresso Nacional e em outras instâncias para que a proibição do aborto seja mantida. Então, o aborto espontâneo, pessoal, quando é que ele acontece? O aborto espontâneo, ele é involuntário, né, ou casual. É a expulsão não intencional de um embrião ou feto antes de 20 a 22 semanas de idade gestacional. Então, a gravidez que termina antes de 37 semanas de idade gestacional, que resulta em um recém-nascido vivo, é conhecida como parto prematuro ou pré-termo. Quando um feto ele morre no interior do útero após a viabilidade ou durante o parto, geralmente é chamado de natimorto. Então, a causa mais comum de aborto espontâneo é durante o primeiro trimestre, né, que são as anomalias cromossômicas do feto, embrião, que contabilizam pelo menos 50% das perdas gestacionais precoces. Então, outras causas incluem doenças vasculares, como lúpus eritematoso sistêmico, diabetes, problemas hormonais, infecções, principalmente infecção urinária, né, anomalias uterinas e trauma de acidentes ou, no caso, intencional. Então, a idade materna avançada e a história prévia de abortos espontâneos são os dois fatores mais associados com um risco maior de aborto espontâneo. O aborto induzido, né? Como que ele é feito? Ele é também denominado aborto provocado, né? Ou interrupto voluntário da gravidez. É o aborto causado por uma ação humana deliberada, ocorre pela ingestão de medicamentos ou por métodos mecânicos. A ética desse tipo de aborto, né, de abortamento, ela é fortemente contestada em muitos países do mundo, mas é reconhecida como uma prática legal em outros locais do mundo. Então, sendo, inclusive, em alguns totalmente coberta pelo sistema público de saúde. Os dois polos dessa discussão, eles passam por definir quando o feto ou embrião se torna humano ou vivo. Se na concepção, no nascimento ou em um ponto intermediário e na primazia do direito da mulher grávida sobre o direito do feto ou do embrião. Então, o aborto induzido, ele possui as seguintes subcategorias. O aborto terapêutico, que é o aborto provocado para salvar a vida da gestante, para preservar a saúde física ou mental da mulher, para dar fim à gestação que resultaria numa criança com problemas congênitas que seriam fatais ou associadas com enfermidades graves, para reduzir seletivamente o número de fetos, para diminuir a possibilidade de riscos associados à gravidez múltipla, e o aborto eletivo, que é o aborto provocado por qualquer outra motivação. Outras classificações, né, podemos citar quanto ao tempo de duração da gestação, que é o aborto subclínico, né, que é o aborto que acontece antes de 4 semanas de gestação, o aborto precoce, entre 4 e 12 semanas, e o aborto tardio, que é após 12 semanas. Então, pessoal, essa aqui é uma figurinha de aborto, né? Então, esse é um feto, no caso. Aqui também temos mais figuras do aborto, né? O aborto induzido, né? Vamos falar agora rapidamente sobre o aborto induzido. O aborto induzido, né, de uma certa forma,
é aquele aborto que é denominado, considerado crime, né? Principalmente quando a criança ela tem uma formação, né, correta. Ela está com todos os digamos assim, com todos os órgãos, tudo ok, e aí você vai lá e acontece, digamos, o aborto induzido, né? Para ele ser clínico, né, ele tem que passar por todas aquelas características que eu falei para vocês. Então, pessoal, o nosso próximo assunto aqui é a anencefalia. A anencefalia, o que é a anencefalia, professor? Explica um pouquinho pra gente. A bioética tá legal, não tá, gente? Bioética é top. Então, ou seja, pessoal, a anencefalia é a identificação de uma malformação fetal do cérebro ocasionada, em grande parte dos casos, por ausência ou deficiência do ácido fólico durante o início da gestação. Então, por isso que o ácido fólico ele é essencial para gestantes tomarem, né, nos primeiros 3 meses. Então, a definição majoritária por estudiosos sobre a anencefalia diz como uma malformação fetal mais frequente e mais grave a se constituir em anomalia congênita, caracterizada pela ausência total ou parcial do encéfalo e da calota craniana, proveniente de defeito ou de fechamento do tubo neural durante a formação embrionária, entre os dias 23 e 24 da gestação. Então, há, porém, divergência quanto ao dia que ocorre a malformação congênita, que culmina com a anencefalia. Então, alguns treinadores acenam que entre os dias 21 e o dia 26 da gestação, e outros que seriam entre os dias 16 a 26. Então, a área cerebrovascular ela é coberta por um saco epitelial e em 46% dos casos não existem hemisférios cerebrais, havendo apenas rudimentos nos outros 54%. Então, o cerebelo ele é ausente em 85% do tronco cerebral e ausente também em 75%. Então, essa grave malformação congênita, ela pode ser verificada justamente com a ausência parcial ou total da calota craniana e dos tecidos superiores com diversos graus de malformação e a destruição dos rudimentos cerebrais. Então, infelizmente, o feto portador dessa anomalia não será capaz de sobreviver, exceto por, no máximo, algumas horas após o seu nascimento. Então, o aborto de anencefálicos não é mais crime, né, segundo o Supremo Tribunal Federal. Então, o STF ele decidiu que não é mais crime o aborto de fetos anencefálicos com má formação de cérebro do córtex, o que leva o bebê à morte logo após o parto. Já era permitido a interrupção de gestação em caso de estupros ou claro risco de vida à mulher, mas todas as demais formas de aborto continuam sendo crime, né, com punição prevista no Código Penal brasileiro. Então, aqui temos algumas fotos, né, de bebês anencefálicos. Agora a gente vai falar rapidamente sobre a clonagem. Clonagem é a produção de indivíduos geneticamente iguais. É um processo de reprodução assexuada que resulta na obtenção de cópias geneticamente identificadas, né, idêntica, que um mesmo ser vivo, né, um micro-organismo, vegetal ou animal. Então, a reprodução assexuada é um método próprio dos organismos constituídos por uma única ou por um acaso, né, escasso, número de células por via de regra absolutamente dependente do meio onde vivem e muitos vulneráveis às suas modificações. Então, a clonagem, né, em biologia, é o processo de produção das populações de indivíduos geneticamente idênticos, que ocorre na natureza quando organismos, tais como bactérias, insetos e plantas, se reproduzem assexuadamente. Clonagem em biotecnologia refere-se aos processos usados para criar cópias de fragmentos de DNA. Clonagem molecular, células
clonagem celular ou organismos, no caso. Mas, geneticamente, este termo ele refere-se à produção de várias cópias de um produto, tais como os meios digitais ou de software. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre eutanásia. O que é a eutanásia? Para que ela serve, né? Como que ela é, no caso, realizada, né? Enfim, o ato de proporcionar morte sem sofrimento a um doente atingido por afecção incurável, por que produz dores intoleráveis, direito de matar ou morrer por tal razão. Então, a eutanásia ela é definida como a conduta pela qual se traz a um paciente em estado terminal ou portador de enfermidades incuráveis que esteja em sofrimento constante, uma morte rápida e sem dor. Então, é prevista em lei no Brasil como crime de homicídio. Então, entre as formas dessa prática, existe a diferenciação entre a eutanásia ativa, que é quando há uma assistência à participação de terceiro, e quando há uma pessoa que mata intencionalmente, no caso o enfermo, né, por meio de artifícios que force o cessar das atividades vitais do paciente. Então, que no caso é a eutanásia, né, passiva, que ela também é conhecida como a ortotanásia, que é a morte correta. Orto, certo, tanásia, né, thanatos, morte, no qual se consiste em não realizar procedimento de ressuscitação ou de procedimento que tenham como fim único o prolongamento da vida, como medicamentos voltados para a ressuscitação do enfermo ou máquinas de suporte vital, como a ventilação artificial, que remediaram monitoramento a causa da morte do paciente e não constituíram propriamente em tratamento da enfermidade ou do sofrimento do paciente, servindo apenas para prolongar a vida biológica e, consequentemente, o sofrimento do paciente. Então, a leitura, né, que trata desse tema é ainda escassa no Brasil, né, uma vez que o tema ele é um tabu, geralmente associado ao suicídio assistido. No entanto, aqueles que advogam a favor da boa morte, né, como é referido por no caso estes, né, a diferenciação do suicídio assistido com o argumento de que a ortotanásia ou eutanásia passiva, ela nada mais é do que permitir que o indivíduo em estado terminal portador de doença incurável e que demonstre, né, no caso, o desejo conscientemente da pessoa pela a experiência da morte de forma digna e sem sofrimento desnecessário, sem a utilização de métodos invasivos para a prolongação da vida biológica e do sofrimento humano. Uma morte natural, no caso. Então, a eutanásia, ela não é um dilema recente, ela trata-se de uma discussão que permeia, no caso, a história humana, por tratar de um tema tão complexo e sensível, e a escolha individual da vida pela vida, ou o direito à escolha adquirido, o sofrimento ou a dor, pode se tornar uma injustificativa tangível para que se busque a morte como meio de alívio. Então, a eutanásia ela é um direito legalmente previsto em alguns países, como Holanda, Bélgica, e nos casos para pacientes terminais ou portadores de doenças incuráveis que acarretam em sofrimento físico e emocional para o paciente e seus familiares. Em outros países, como no entanto é possível que o paciente ele faça requerimento legal de não haver tentativa de ressuscitação no caso de parada cardíaca de órgãos, e é importante também destacar que a eutanásia ela é um ato de vontade próprio e individual do enfermo, quanto em estado de plena consciência que garante a essa escolha entre cessar o seu sofrimento
em vida ou continuar, no caso, lutando, este é o principal ponto da discussão sobre o direito de escolha, né, individual à vida, que no caso é a liberdade do sujeito que sofre em determinar se sua vivência, perdão, ela é justificada, seja pelas suas crenças, vontade individual ou por simples compaixão por aqueles que seriam atingidos por sua morte. Então, no Brasil, a eutanásia é um crime previsto em lei, como, no caso, assassinato, né? E como, no entanto, existe um atenuante que é verificado no caso do ato ter sido realizado a pedido da vítima e tendo em vista o alívio de um sofrimento latente e inevitável, e reduziu a pena para a reclusão de 3 a 6 anos. Então, os debates sobre os assuntos que são geralmente encerrados por membros de organizações religiosas argumentam que a vida ela é uma dádiva divina sobre a qual nenhum ser humano tem direito ou poder de voluntariamente, né, cessá-lo. E por alguns profissionais de saúde que argumentam que as enfermidades que acarretam em sofrimento prolongado seriam reduzidas nos casos, né, os governantes investissem mais nas formas de assistência de saúde de menor qualidade e aqueles que lutam pela sua legalização e se pautam no direito da escolha individual, independente de crença, religião ou no que diz respeito à sua própria vida, tendo sempre em vista a dignidade humana e o direito de acabar com o sofrimento quando não existe outra alternativa. Então, pessoal, geralmente a eutanásia, né, ela é injetável, no caso, um medicamento, né, letal, um medicamento letal na veia do paciente e o paciente ele vem logo a óbito em instantes. Bom, então a eutanásia é a cessação da vida. Bom, e por último aqui a gente tem o termo de consentimento informado. O que é isso? Ele é um termo, né, informado que permite que o paciente possa tomar decisões sobre os tratamentos e procedimentos propostos a ele. Então, após haver recebido as informações pertinentes, o paciente ou responsável, ele registrará com a sua assinatura o documento de consentimento ao médico à realização de determinado procedimento diagnóstico ou terapêutico. Então, esse procedimento ele visa assegurar que o paciente ele esteja orientado e que possa optar pela aceitação do tratamento, né, da mesma forma que delimita a responsabilidade do médico que realiza os procedimentos. Então, o termo de consentimento formado, ele atendendo a princípios éticos, né, deve ser utilizado impreterivelmente nas seguintes situações: cirurgia cardiovascular, neurocirurgia, obesidade mórbida, prótese de quadril de joelho, risco cirúrgico aumentado. Então, o consentimento ele será preenchido em 2 vias, uma para o paciente e a outra que ficará no prontuário. Né? Nos casos de consulta, né, pré-anestésicas, o preenchimento do consentimento informado ele pode ser feito pelo anestesista. Então, pessoal, por hoje, né, é só essa primeira parte, aí no caso, né, na verdade, essa penúltima aula referente à disciplina de ética profissional, né, que a gente viu o assunto todo de bioética. Espero que vocês tenham gostado, tá? É um assunto um pouco extenso, um pouco prolongado, mas é muito bacana da gente estudar, certinho? Então, até a próxima aula e um grande beijo do professor Andrei.